estudantes do primeiro ano, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre acentuação. Observem aqui comigo. Os objetivos da nossa aula, né, são o quê? Compreender as regras de acentuação e aplicar, né, essas regras em diferente contexto de uso da língua. Então, a gente vai também trabalhar com a tonicidade das palavras, percebendo essa ressignificação, ou seja, as palavras de acordo com o acento mudam de sentido? Você já reparou que algumas palavras, né, elas têm outro significado? Olha um exemplo aqui, ó. Sabia, sábia. Qual que é o pássaro e qual que é o verbo? Sabia é um verbo e sabiá é um pássaro. Você já ouviu falar dessa diferença? O que um acento está fazendo aqui, ó? Sabiá e sabia. O que muda quando eu falo essas duas palavrinhas? Percebeu, né? A posição da sílaba tônica, sim. E nessa atividade agora, olha só, você vai ler o título de uma notícia. Estudantes da rede estadual já podem baixar aplicativo para assistir às aulas. Então agora, o que eu vou pedir para você? Que você anote quais são as sílabas tônicas. Aquelas que a gente pronuncia de maneira mais forte, com mais entonação. Então, ó, título, sílaba tônica ti. Vou dar uma colinha aqui, ó. Notícia, sílaba tônica ti, ó. Tônica, a própria palavra tônica, ó, certo? Então agora você vai ver aqui quais são essas palavras. E eu volto daqui a pouco para a gente conversar sobre isso. Combinado? Voltamos para conferir a nossa atividade. Vem comigo, então. A atividade é sobre a sílaba tônica das palavras. Ai, professora, esqueci já o que é sílaba tônica. Sílaba forte. Então, ó, estudantes. Faz comigo. Rede. Estadual. Podem. Baixar. Aplicativo para assistir aulas. Percebeu aqui na entonação, na voz da prof, como você fala, ó, estudantes. O dan é a sílaba tônica. Como chamam as outras? Sim, são as fraquinhas, são as átonas. Um quiz rapidinho para você. Qual a sequência de palavras apresenta a mesma sílaba tônica? Ou seja, sílaba tônica na mesma posição. Confira as alternativas aqui, tá? Dá uma pensadinha que eu volto a seguir para comentar.
Claro que você já respondeu a questão. Vamos gabaritar, então? Vem comigo. A sequência que tem a mesma sílaba tônica, qual que é? É a letra D. A sílaba tônica está aqui, ó. Rede, podem, aulas. É a antepenúltima, não. Seria, então, no caso, a penúltima. Estudantes é a antepenúltima, rede é a penúltima e estadual é a última. Aqui estão em posições diferentes. E a alternativa pede o quê? Que tem a mesma sílaba tônica. A mesma sílaba tônica está aqui, ó, por primeiro. Aplicativo é a penúltima, podem a penúltima e baixar a última. Já não daria certo. Assistir a última, aula a penúltima e para a penúltima, deu errado aqui com assistir. Então, só posso marcar a alternativa D. Conferido? Um desafio para você agora. Ai, 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 vamos ver aqui o desafio. Qual ou quais palavras do texto a seguir podemos tirar o acento de forma que ainda fique com o mesmo significado? Permaneça de acordo com a norma padrão que estabelece o acento. Vamos ler o texto então para a gente analisar? Vem comigo, vem. Notícia. Os estudantes da Rede Estadual de Educação do Paraná já podem baixar o aplicativo Aula Paraná, por meio do qual poderão acompanhar a produção EAD da Secretaria do Estado de Educação e do Esporte, SED. A alternativa que será utilizada enquanto a crise do coronavírus no país. No aplicativo, além de assistir às aulas, os alunos poderão interagir com seus colegas e professores em tempo real, em um chat que funcionará como uma espécie de sala de aula virtual. Um acento muda tudo? País, substantivo, singular. E pais, pode ser pai mais pai ou pai mais mãe. Eu falo plural, pais. Funcionará, terceira pessoa do singular do verbo funcionar. Futuro do presente, o tempo do rei, ó. Eu funcionarei, tu funcionarás, ele funcionará. E funcionará. Funcionará. Ó, a posição da sílaba tônica. Tá o quê? No pretérito mais que perfeito. Percebeu a diferença aqui? Agora a gente vai falar de uma coisa bem interessante. A crase. Releia o trecho. Além de assistir às aulas. O que você está observando aqui? Este acento aqui, ó, do as, ele está virado para a esquerda. E o acento de além, ó, para a direita. Então, nós observamos que a crase, ela é marcada, ó, pelo acento grave, que é esse acento ao contrário do agudo. Por que fazem isso? Justamente para mostrar, né, para sinalizar que ali dentro tem um A, que é o A preposição, e o outro artigo. Então, a crase, nesse processo de junção, ela é marcada com esse acento grave. As palavras possuem uma sílaba tônica, ou seja, nós já vimos aqui a sílaba mais forte. Então, a isso nós chamamos de tonicidade. Ó, tônico, fica fortinho, então tonicidade. Essa sílaba, ela pode ter, a gente já viu ali no outro exercício, alguns locais para ficar. Então, ela pode ficar aqui, ó, na última, ela pode ficar na penúltima, na antepenúltima. E aí, dependendo disso, nós vamos ter também, fora a posição da sílaba tônica, as regras de acentuação. Para isso, essas regras vão ser regras que vão acentuar as palavras de acordo com a sua classificação na sílaba tônica. Sejam, então, oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Ó, oxítona. Quando for a última sílaba, a sílaba tônica. Vamos lembrar disso. Como que eu sei que a última é lá no final e não aqui? Porque eu conto do final para o começo.
Paroxítona, a antepenúltima. E proparoxítona, ó. Paroxítona, a penúltima. Proparoxítona, antepenúltima. Repare bem aqui agora nas regras das oxítonas. Quando que a gente acentua agudo ou circunflexo nas palavras oxítonas? Nós acentuamos as oxítonas que terminam a, e, o, em e ens, seguidas ou não de s. Quais são os exemplos, professor? Café, cipó, também, sofá, paraná e parabéns. Perceba que está tudo aqui, ó, na última sílaba, tá? Na sílaba tônica da oxítona. Claro que tem atividade. Imagine que a gente vai ficar parado sem fazer nada. A gente vai fazer atividade agora, vem? Então, a atividade é, no texto que lemos anteriormente, quais são as palavras oxítonas acentuadas que fazem parte da regra? Eu vou dar um tempinho para você reler o texto. A gente já viu esse texto agora há pouco. E aí você vai marcar aí, vai circular quais são essas palavras. Combinado? Pega a sua caneta marca-texto, seu lápis colorido e manda ver. Eu volto em instantes para a gente conferir. Voltamos agora conferindo o exercício que você já fez, já marcou no seu caderno. E claro, você coloca o pontinho de interrogação quando você tiver dúvida. E depois você pode consultar o seu professor, pode pesquisar se você tiver dúvida. É muito importante não ficar com dúvida. Vamos ver então? Ó, Paraná, Paraná aqui de novo, será, além e funcionará. Observou? Então veja, o que pedia o exercício? As palavras oxítonas acentuadas. Então você viu que, ó, Paraná, será, além e funcionará, tem a sílaba tônica, a última, por isso é chamada de oxítona. Monossílabos tônicos. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Horrível, né? A professora não sabe cantar, mas serve para você dar risada aí e perceber o quê? Que dó é diferente de dó. Qual é a nota musical e qual é o dó? Ó, dó, ré, monossílabo tônico, terminado em a, e, i, o. Ó, dó, ré, lá. Monossílabos tônicos, a, e, i, o. Percebeu? Diferente do
mi. Tá? Então, eu só acentuo os que terminam em A, E e O. Atividade 2. Que delícia! Vamos embora! No texto, quais são os monossílabos que, quando acentuados, recebem outra significação? Agora que eu quero ver você pensar. Você já viu esse texto agora há pouco com as oxítonas, agora vamos ver com os monossílabos. Já volto para conferir contigo. Faz aí bonitinho para nós. Voltei! Vamos conferir? Quais monossílabos, quando acentuados, recebem outra significação? O que significa isso? Se eu puser um acento, ele muda de sentido? Então, vamos ver aqui. Ó. Da rede. Se eu puser um acento, dá, vira verbo. De. Se eu puser um acento, fica de do verbo. Dó. Se eu puser um acento, fica dó, piedade. Nó, se eu puser um acento, fica nó, deu um nó na minha cabeça agora, não sei mais nada, sabe? Sim, estamos aqui para explicar. E ó, então esses aqui, se eu puser o acento, muda tudo. Percebido isso, vamos em frente. Claro que chegamos nas paroxítonas. Ah, eu adoro paroxítona, sabe por quê? Paroxítona é a palavra, ó, paroxítonas, ó. São as palavras em maior número da língua portuguesa. E aí eu observo o quê? Túnel, lápis, hífen, bônus, caráter, tórax, órfão, órgão, colégio e bíceps. Eu tenho que observar que essas palavras que terminam em L, I, N, U, R, X, A, com tio, an, ião, seguidos ou não DS, em ditongo, né? Por exemplo, ó, colégio, e PS, ó, bíceps, elas recebem o quê? O acento. Já parou para pensar nisso? Então, olha só, essa regra, o li no chão, vamos falar assim, ó, li no chão, bacana isso, né? O li no chão, seguido DS ou não, de tongo e PS. Li no chão para você. Vamos conferir? Proparoxítonas. Proparoxítonas, a própria palavra proparoxítona é um exemplo. Então, olha lá, ela tem o acento na antepenúltima sílaba tônica, ó, gramática, informática, matemática, época e ó, oxítona, paroxítona, ó. Percebeu? Então, nós estamos vendo aqui as regras de acentuação, ó, proparoxítona
E vimos aqui das paroxítonas. O que tem de diferente entre paroxítona e proparoxítona? Paroxítona, ó, o que eu observo? O acento, ó, vou pôr meu dedinho aqui, ó, é na penúltima sílaba. Olha, caráter, tórax, tá legal? E a proparoxítona é na antepenúltima. Aham, isso mesmo. Última, penúltima e antepenúltima. Ó. Monossílabo tônico, oxítona. Última, café, cipó. Também, ó. Viu aqui como é a última? E aí, ó, chegando aqui na paroxítona, penúltima. A sílaba tônica, ó, hífens, bônus. E na proparoxítona, ó, gramática. Bora lá? Sugestão de atividade. Então, agora você vai ter uma sugestão de atividade bem bacana para você fazer, em que você vai elaborar uma notícia, né? Põe o título direitinho, né? Uma notícia de algo que aconteceu no seu bairro. O que você pode observar no seu bairro que esteja acontecendo? Então, lembre dos elementos da notícia. O que aconteceu, que é o fato, quando, onde, tá? Como. Então, os elementos da notícia são importantes aqui. E aí você vai observar as palavras acentuadas e faça uma versão sem acento, mudando o sentido das palavras da notícia. Compare daí as duas versões. Tá claro para você isso? Então, ó, você vai fazer a notícia de algo que aconteceu no seu bairro, observe as palavras, né? E aí você compara. O que aprendemos hoje? Hoje aprendemos que uma sílaba possui o quê? Uma coisa chamada sílaba tônica. E que a sílaba átona é aquela que não produziu com tanta intensidade. Também percebemos que a sílaba tônica pode ou não ser acentuada. E aí, quando ela for acentuada, ela vai entrar no que nós chamamos de regras de acentuação. As regras de acentuação são para as palavras divididas em oxítona, paroxítona, proparoxítona e monossílabo tônico. Ai, ai, ai. Oxítona, a última sílaba é a sílaba tônica. Paroxítona, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Proparoxítona, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. E aí o que acontece? Fora isso, eu tenho os monossílabos tônicos. Quando que o monossílabo é tônico? Ó, dó e dô, nó e nó. Então, ele será o monossílabo tônico, acentuado, quando ele terminar em A, E e O. As oxítonas também serão acentuadas quando terminarem em A, E e O, em e em, seguidos ou não de S. Observado isso, vimos que é importante essa questão da acentuação. Amém e amém. Dá diferença? Dá. É um exemplo de oxítona terminada em. Que eles amem. Amem. Vamos amando. Agora, amém. Percebe a diferença? Então, é isso mesmo. Nesse vídeo falamos sobre acentuação. Espero que vocês tenham gostado e até breve.